Diz o texto de João capítulo 11, que havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e enxugava com os pés, com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. E depois disso, disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e assim mesmo tu vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, ele dorme e vai melhorar? E Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então lhes disse claramente: não, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, o chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortar elas pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo que tu pedires. E disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei. Ele vai ressuscitar na ressurreição lá no último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamou à parte Maria e disse: o mestre está aqui, ele está chamando você. E ao ouvir isso, Maria se levantou depressa, foi ao encontro dele. E Jesus ainda não tinha estado ou entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta tinha encontrado ele. E quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. E chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e se perturbou. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns também disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na frente. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves. Mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linha e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Amém. Você pode aplaudir Jesus por esse texto bíblico tão lindo.
Eu fiz questão de ler todo o texto. Nunca lemos tanto, né? Um versículo, 2 e fazemos uma pregação. Mas eu queria que você caminhasse comigo por toda a dor de Marta e de Maria. E falar para você de que existem dores que são tão silenciosas que não aparecem em exames clínicos. Não vai aparecer, não é um remédio que você possa tomar. E talvez essa dor seja de continuar vivendo quando algo já dentro de você morreu. E essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Elas estão aparentemente vivas, mas algo partiu dentro delas. E pelo fato de ter acontecido isso, ela já não tem mais motivação. Um homem sobrevivente do Holocausto, chamado Viktor Frankl, escreveu um livro. E esse homem citou uma das palavras de Nietzsche para ilustrar tudo aquilo que ele viveu. E ele disse: quem tem um porquê, enfrenta quase qualquer como. Quando você tem um porquê, quando você tem um motivo, quando você tem um foco, quando você tem um propósito, você enfrenta qualquer situação. As pessoas perguntam: como? Mas você tem um porquê e vai dar certo. Mas o problema é quando esse porquê morre. Quando aparentemente nós já não temos uma motivação de estar lutando. E é aqui que entra esse capítulo 11 de João. Não é apenas uma história de um morto ressuscitado, é sobre gente viva que desistiu de viver. É muito mais amplo do que simplesmente a ressurreição, e eu coloquei a palavra simplesmente. Eu nunca ressuscitei ninguém. É um baita de um milagre. Mas além deste milagre, existem outros milagres que estão aqui, presos em tantas camadas, que eu quero atravessar com você. Talvez, até porque você esteja aqui e se sentindo meio dentro dessa história. Sabe quando você se sente assim, funcional, mas vazio? Tu estás trabalhando, fazendo as coisas, mas porque sabe que tem que fazer. Está ocupado, mas não tem direção. Cercado de pessoas, mas se sentindo sozinho. É quando a gente está existindo no automático, sem sonho, sem esperança nenhuma. E aí Jesus entra na história. E aí ele chega. E ele chega depois de um período de silêncio. Eu posso estar falando para você que Jesus está chegando hoje na tua causa. Eu posso estar falando com pessoas que estão me acompanhando pela internet ou por aqui, que você está vivendo um período de silêncio. Eu fiz questão de ler o texto porque eles avisaram Jesus, e Jesus ainda ficou 2 dias aonde ele estava. Eles sabiam que ele gostava muito de Lázaro, que amava Maria, Marta, mas ele mesmo sabendo já tudo que iria acontecer, disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus. E ele estava ali, e ficou tranquilo, e continuou a vida. Quem não continuou a vida foi Lázaro, que porque ele não atendeu naquele momento, morreu. Eu quero que você entenda essa situação, porque uma certa vez uma pessoa pediu para Jesus um milagre, e o Senhor ia até na casa dela e disse: não, nem precisa, nem sou digno que tu entre na minha casa. Uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus falou uma palavra e lá a pessoa foi curada. Jesus não poderia ter liberado uma palavra? Poderia, né? Uma palavra sobre Lázaro: meu amigo Lázaro, receba cura nesse momento. Mas ele não agiu. Mas ele deixou o silêncio falar. Jesus amava, no entanto, ficou mais 2 dias. E esse tipo de atitude de Deus, que já aconteceu com você, que já aconteceu comigo e que ainda vai acontecer nessa vida, como diz os manos na quebrada, bagunça a ideia, irmão. Realmente mexe com o nosso entendimento. Porque para nós é assim: se ama, responde. Se a pessoa ama de verdade, se importa, ela vai resolver logo. Ela não vai deixar por mim mesmo ou eu sozinho sem uma resposta. Porque dentro da nossa lógica é isso: se ama, responde. Se realmente se importa comigo, vai
responder a minha mensagem. Eu vi que ficou azulzinho ali porque ele visualizou, mas não me respondeu. E às vezes parece que Deus não tem ou habilitou, né, aquela parte do WhatsApp que quando a pessoa lê, não envia para você os pontinhos azuis para você saber que ela visualizou, ela vê em oculto. O Senhor no WhatsApp dele tem isso. Você ora e você acredita de que ele leu, de que ele viu, porque os olhos dele estão sobre toda a terra, porque os seus ouvidos não estão agravados. Ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós enviamos a mensagem através da nossa oração e nós sabemos, está com ele. Mas ainda assim nós temos a preocupação que esse Deus que não responde. Eu já estou vindo nessa igreja desde as primícias, no começo do ano, e nada ainda, e parece que não resolve. E eu já estou andando com a igreja, estou andando no evangelho há tanto tempo, e parece que as coisas não estão funcionando. Ou eu comecei uma campanha semana passada, um propósito de oração, e parece que não vai. Acredite, tem pessoas que dizem assim: meu Deus, ontem eu orei tanto e hoje nada. Tem gente que está há anos clamando, mas tem gente que está aborrecido com Deus porque ontem pediu algo. E Deus muitas vezes nos permite viver esse tipo de silêncio. E Deus, ele nunca é movido pela nossa ansiedade humana. Mesmo que o nosso cérebro interpreta a demora como rejeição, e é por isso que nós ficamos tão aflitos, né? Nosso cérebro decodifica isso. Demorou a responder? Rejeição. Acredite, para algumas pessoas isso é muito, muito sério. Mas no reino, geralmente, essa demora que nós chamamos é apenas uma preparação de cenário para tudo aquilo que ainda vai acontecer. Quando Maria ou Marta vê Jesus, ela disse: se tu estivesse aqui. Isso aqui não é somente dor. Isso aqui é realmente uma reclamação. E eu nem culpo ela. Ela está dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui. É aquele momento que nós estamos orando assim: se Deus realmente fosse real, se Ele existisse, se Ele realmente me amasse. Colocamos um monte de si quando estamos com dor. Nós colocamos como se fosse em dúvida quem Deus é. E talvez você nem acredite nisso. Você realmente saiba que Ele existe, mas no momento da dor nós dizemos: Deus não existe. Porque se Ele existisse, não tinha acontecido isso comigo. Marta estava sentindo, se Ele realmente se importasse, Ele é o Filho de Deus, nós vimos milagres acontecer, por que Ele não salvou o meu irmão? Ela estava tomada por essa dor. E é esse ponto em que muitas pessoas abandonam a fé. Quando elas não entendem o silêncio de Deus. Quando elas não entendem os porquês de Deus. E isso geralmente faz com que a gente se afaste. Muitas vezes, quando o Senhor não aparece, coisas começam a aparecer em nós. Isso aqui é muito importante. Quando Deus não aparece na hora que eu queria, Ele fica me observando e vê coisas aparecendo em mim. Eu sou muito piedoso, eu oro e eu: Senhor, Tu és o meu Deus poderoso. Aí o Senhor não aparece, daí começa a aparecer dúvidas em mim. Aí começa a aparecer rancor em mim. Aí começa a aparecer coisas que antes estavam escondidas. O silêncio de Deus é a perfeição para mostrar coisas que estão ocultas em nós. É no silêncio que Ele vai mostrando quem de verdade nós somos, vai nos esquadrinhando. Veja, Deus nunca chega atrasado. Por mais que nós saibamos disso, temos dificuldade em aceitar o tempo dele. Mas a fé dessa mulher entrou em colapso. Ela cria, mas ela cria até um certo ponto. Se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus olha para ela e diz assim: teu irmão vai ressuscitar. Ela diz assim: sim, eu sei, Senhor, eu sei. É lá no último dia. Sabe quando nós temos uma dificuldade de acreditar, e então a gente lança as nossas expectativas lá para o futuro? Eu sei que essa dor toda vai passar o dia que o Senhor me recolher para a sua glória.
Tem o mais dramático, né? Ai, esse meu sofrimento vai acabar. É o que a mamãe às vezes falava, né? Diz assim: vocês só vão descansar quando eu estiver morta. Quando a gente bagunçava muito em casa, né? A mãe mais melancólica já começava a dizer assim: o dia que eu morrer, vocês vão sentir saudade dessa palhaça que faz tudo. O que ocorre é de que ela não conseguia crer para aquele momento. Jesus disse para ela o que ia acontecer, mas ela não conseguiu entender. Às vezes o Senhor diz para nós exatamente o que vai acontecer, mas a gente não consegue assimilar a grandeza do que vai acontecer. Diz assim: sim, Senhor, um dia. Oh, que palavra abençoada, deve ter sido para o irmão que veio hoje. Ai, deve ter sido para fulano. Deus está falando conosco. Para ela era muito difícil porque fazia 4 dias, e dentro da cultura judaica, 4 dias, acabou. Eles acreditavam de que até 3 dias uma pessoa poderia ser ressuscitada. Aí Jesus vem aqui e mostra que Ele é o Senhor da vida, e Ele manda na morte, Ele é o Senhor de todas as coisas. Havia passado 4 dias e ainda assim Ele vem para operar um milagre. E ela começa dizendo para Ele assim: não, Senhor, eu não vou nem mexer lá porque ele já cheira mal. Não tem mais como. A fé dela estava limitada pela lógica. E aqui é um ponto bem importante para nós meditarmos. Esse é um dos problemas modernos. A fé tem que ser lógica. Nós não conseguimos acreditar se não for explicável, controlável ou racionalmente aceitável. Tem que passar pelas nossas lógicas para que então nós venhamos a aceitar as coisas. Não, fé não é isso. É muito diferente. Certo escritor disse que a fé começa quando o pensamento acaba. Quando eu não consigo mais imaginar nos comos e como é que Deus vai fazer. Então começa a fé. Então começa um período onde nós vamos navegar no milagre. É quando nós não alcançamos mais. Tem coisas que Deus fala e que talvez um pastor já falou para você num aconselhamento, dizendo para ti assim: olha, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Seu filho vai ser restaurado, seu casamento vai ser restaurado, ele vai sair dos vícios, o seu marido vai deixar o alcoolismo, vocês vão viver felizes. E você olha assim: isso é impossível, já cheira mal, meu casamento já cheira mal, já não tem mais como, já não consigo acreditar, eu não consigo ver. E existem momentos em que nós não conseguimos visualizar porque é tremendo demais. Mas então vem uma declaração que redefine tudo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não entrega um outro argumento dizendo assim: olha, eu vou fazer um milagre, eu estou trazendo vida hoje. Ele não fala do que ele vem trazer, ele não fala daquilo do que ele vai fazer. Ele diz: eu sou. Essa noite eu queria que você entendesse algo, de que Jesus é mais importante do que as coisas que Ele pode fazer para você. Você tê-lo é mais importante do que receber dEle as coisas que Ele tem para entregar. Eu sei que aquilo que está nas mãos dEle é muito importante, nós precisamos, mas aquilo que está no seu abraço, aquilo que está na sua presença é o que mais nós necessitamos, mas não sabemos. Ele olha para Marta, ele olha e diz assim: eu sou ressurreição e eu sou vida. O que ele estava dizendo: eu sou para você tudo o que você precisar. Eu estarei contigo nos momentos difíceis da sua vida. Eu vou acompanhar você, e se algo morrer, eu vou ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Não existe nada em você que possa ter dito assim: acabou, não tem mais como. Por quê? Porque quando Ele entra em ação, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, se crê em mim, ainda assim ele viverá. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. É interessante o texto porque a Bíblia diz que Jesus olha e ele chora. Alguns dizem que é o menor versículo da Bíblia, outros têm uma outra versão que diz que é outro, mas enfim, o verso de 11:35 de João é pequenino, mas é muito forte. Jesus chorou. Tem gente que diz: eu não choro. E não chora porque chorou demais na vida, e porque chorou por coisas que olha e diz: não deveria ter chorado por isso.
Ou porque uma vida inteira de infância você escutou alguém dizer: engole o choro. Engole o choro. Não chora. Em tom ameaçador, e você não consegue chorar. Mas aquele Deus Todo-Poderoso que desceu dos céus e se fez homem, se fez carne, diante da dor de toda aquela família, diante de tudo que estava acontecendo e pelo sentimento que ele tinha, mesmo sabendo do milagre que ele ia fazer, a Bíblia diz que Jesus chora. E esse Deus chorando nos passa uma mensagem de que, apesar de saber o que ele vai fazer na sua vida, ele sabe exatamente o que você está vivendo. Por mais que ele saiba o milagre que ele vai fazer, ele sente a dor que você sente. Ele sente a dor da saudade, ele sente a dor da falta, ele sente a dor da dúvida, ele sente a dor de tudo aquilo que está passando na sua cabeça e que é difícil colocar em palavras, a dor das coisas que você tem que carregar. Silêncio, porque não dá para abrir para ninguém. Jesus chorou porque ele sente e porque ele está passando uma mensagem de que você nunca estará sentindo sozinho, por mais que pareça que ele está em silêncio. Logo depois, a Bíblia diz que ele respira e diz: onde colocaram? Aonde? Eu estou atravessando o texto com você porque cada ponto dele é importante. Aonde colocaram? É uma pergunta estratégica. Isso aqui não é simplesmente uma informação, é um convite. Me levem até o lugar da morte. Me levem até esse lugar, esse ponto da sua vida onde alguma coisa aconteceu. Mas Marta não queria, ela disse: não mexe aí. Às vezes nós queremos que o Senhor ressuscite algo, mas não queremos levá-lo ao túmulo. Nós queremos que o Senhor faça algo na nossa vida, mas sem abrir a nossa vida. Você consegue entender de que nunca vai acontecer isso? Porque enquanto nós escondemos, Deus não invade. Ele não é invasor. Ele não faz parte de um movimento, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, subentenda, que invade a terra dos outros. Ele não vai. Não vai. Se você não abrir a porta do seu coração, se você não remover a pedra, ele não vai acessar o que precisa ser acessado. Quando você expõe, ele intervém. E às vezes nós queremos cura, mas não queremos tocar na ferida. Eu preciso de cura e eu sei. Eu não sei se você aqui já aconteceu isso, mas quando eu me ralava, caía da bicicleta, fazia alguma coisa, eu ficava em desespero pela dor do que estava doendo, mas por saber que precisava ser tratada aquela ferida. E lá nos anos 80, tinha um negocinho bem gostoso chamado metiolate. Pelo riso de alguns conheceram também. Não é o metiolate dos dias de hoje. O metiolate dos dias de hoje é suave. Não dói. Aquilo lá parecia que era produzido no inferno, gente. Aquilo queimava, parecia que ia derreter o joelho. Doía. Doía. Meu padrasto, quando não tinha metiolate, ele dizia assim: não, mas tem álcool. E o álcool também não é como os dos dias de hoje. O álcool de hoje, ele apaga o fogo se você jogar. Quando eu olhava, eu dizia: está doendo tanto. Não, eu vou limpar a ferida, cara. Mas precisava limpar. E sabe o que a gente faz às vezes? Não faço mais, né? Mas sabe o que eu fazia? Vinha correndo e botava um moletom para esconder. Dia de calor. Calça. Daqui a pouco a mãe olhava assim: que mancha essa aí no joelho? O sangue tinha colado já na calça. Estava aparecendo pro lado de fora. E aí uma coisa que era ruim se tornou pior. Porque agora tinha que tirar. E já tinha colado. E quando ela tirou, veio levando tudo e abriu tudo de novo. Tem algumas coisas que a gente esconde por tempo demais. Você está escondendo por tempo demais.
E eu sei que já doía antes, e pensar em tratar eu sei que dói, mas quanto mais nós escondemos, mais vai colando. E em algum momento você vai ter que puxar isso. E quando puxar vai sangrar tudo de novo, vai doer tudo de novo. Eu sei que você está vivendo um momento de desespero talvez, e dizendo: Senhor, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero tocar nesse assunto. Mas Deus trouxe esse assunto à tona, Ele está diante dessa porta. Remova essa pedra de uma vez. Ele quer ressuscitar os seus sonhos, Ele quer curar você, restaurar você de toda essa ferida que está te matando. Aleluia! Mas para o milagre acontecer, eu preciso ter uma atitude. Eu preciso remover. Eu preciso remover essa pedra, porque essa pedra está evitando de chegar e acessar o que precisa ser acessado. E a primeira ordem de Jesus é: tirem a pedra. Remove a pedra. Jesus podia ter feito sozinho, mas tem coisas que só Ele faz. E tem coisas que só você faz. Remover pedras, dar acesso, é somente o administrador, é somente você que tem esse acesso. Deus não vai remover. E às vezes essa pedra tem nome, se chama orgulho. Eu não posso admitir que eu estou mal, eu não posso admitir que eu estou falido, eu não posso admitir que estou quebrado, eu não posso admitir que eu preciso de ajuda, eu não posso. Às vezes é a própria incredulidade que se tornou uma pedra, ou traumas que não foram resolvidos, ou de pessoas que chegaram perto demais, sentiram um cheiro ruim e te abandonaram. Até quando você vai conviver com isso? A pedra pode ser pecados escondidos também? Pode. Mas se você quer o milagre, então dê acesso. Disse um homem chamado Carl Jung: aquilo que você resiste, persiste. Enquanto você resistir, isso tudo vai persistir na sua vida. É preciso que você pare. Você enterrou, mas não resolveu, e agora está fedendo. Mas o milagre começa quando você começa a mexer na pedra. Nem chegou a acessar ainda o que precisa ser acessado. E eu não sei o que precisa ser acessado. Eu não faço ideia do que você está vivendo. Mas existe algo entre você e o seu milagre. E é ali que o Senhor quer agir. Quando a pedra é removida, ele tem uma fala. Ele diz: Lázaro, vem para fora. A voz de Jesus começa a produzir o impossível. Aqui é poder de Deus declarado. A voz que criou o universo chamou o morto pelo seu nome. E aqui é óbvio, porque o Senhor, se ele falasse vem para fora, tudo que era de morto ali ia levantar. Ele precisou falar o nome de quem ele queria que ressuscitasse. E ele declara: Lázaro, sai para fora. E naquele momento nós entendemos uma coisa: o Senhor lida com identidade. O Senhor lida no individual. Ele não solta uma palavra para todo e aonde pegar. Perceba de que eu prego, 400 pessoas talvez nós tenhamos hoje aqui. Talvez mais. Mas ainda assim a mensagem é individual. Porque enquanto a minha voz fala a um público, a voz do Espírito Santo está falando diretamente ao seu coração. E ele não fala Lázaro, ele chama você pelo seu nome. Ele está falando diretamente com você. E depois, a Bíblia diz que ele sai, ele vem pulando. Tenha na sua mente a ideia de uma múmia. Era mais ou menos isso. Estava todo enfaixado, todo preso. E aí, nós percebemos algo. E que é forte. Ele estava vivo, mas ainda estava preso. Às vezes nós não estamos do lado de fora. Às vezes nós somos o próprio Lázaro, que um dia já estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou. Mas isso não quer dizer que a gente ainda não esteja preso. Você ainda está atado. As mudanças espirituais, elas são muitas vezes instantâneas na nossa vida. Mas a reconfiguração mental, ela é um processo. Mas lidar com a nossa alma é um processo. Muita gente não entende isso. Sim, quando você veio para Cristo, você se tornou nova criatura. Se o Senhor voltar, hoje tu vai com Ele. Salvação.
Mas para andar nessa terra e curar coisas que estavam ali, é um processo. Precisa desatar algumas coisas. O Senhor quer desatar coisas em você para te libertar, trazer a libertação necessária. E aqui entra muitas vezes o papel da igreja, trazendo esse auxílio que você precisa. Porque tem gente que saiu do túmulo, mas ainda tem pensamento de morto, mas ainda está com a sua mentalidade presa. E aqui, chegando no final, compartilhando a parte final dessa mensagem. Talvez hoje eu esteja aqui compartilhando uma palavra com você que tem todo um perfil de Marta. Crê, mas está limitado pela lógica. Ou de Maria, que sente, mas está travada na dor. Ou o próprio Lázaro, que está preso e não tem voz. Você não tem voz em casa, você não tem voz na empresa, você não tem voz em lugar nenhum. Parece que só Deus para ouvir você. Talvez colocaram uma pedra sobre você. Palavras que te definiram até aqui. Ou erros que te marcaram, traumas que te enterraram, te deixaram presa até o dia de hoje. E o diagnóstico humano nunca vai cancelar o decreto de Deus. Quando ele chega, o milagre acontece. Hoje não é sobre entender ou sobre responder. Jesus está diante do sepulcro e ele dá as ordens: tira a pedra, sai para fora, permita-se ser desatado. Você pode sair daqui igual. Jesus pode passar por aqui e tudo continuar dentro do sepulcro. Ou nós podemos tomar uma decisão de dar acesso a algo que nós temos guardado há muito tempo. De nós darmos acesso, mexermos na ferida, tirarmos, fazer doer ou sangrar. Mas ainda assim, permitir de que Ele possa operar um milagre em nossa vida. Eu queria que você colocasse de pé, por gentileza. Sabe, voltar na dor é muito difícil. Mas hoje é um dia de oportunidades. Hoje é um dia de nós entregarmos algo para Ele. Ele só pediu: me conduza até o local e faça algo por mim. Deus pedindo para fazer algo por Ele? Sim, sim. Essa parte eu deleguei para você, ser humano. Remove essa pedra que você colocou. Se você puxar na tua mente, você vai lembrar que em algum momento você mesma disse: eu coloquei uma pedra sobre isso. E eu não falo mais sobre. E eu não quero mais saber. A sua atitude foi para que isso se resolvesse. Só que isso tem trazido podridão. O ato de colocar uma pedra não esconde o nosso morto. Ele fede. E é por isso que às vezes nós não queremos que as pessoas se aproximem. Porque se elas se aproximarem, elas vão sentir. Sabe como a gente resolve isso? Removendo a pedra e permitindo que Ele tenha acesso. Ele não vai para ser mais um que vai falar da podridão, ou mais um que vai simplesmente dizer: que pena. Ele tem nas mãos a solução para a sua vida. Você entrou aqui hoje por essa palavra. Você entrou aqui hoje para receber essa palavra. Você entrou aqui hoje porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. E eu preciso dizer para ti, se você tiver isso no seu coração, leve Jesus até o local do sepulcro. Imagine que a pedra esteja bem aqui à frente desse altar. O ato profético é você imaginar pegando nas mãos de Jesus aí na tua cadeira e dizendo: eu vou te levar lá. Eu vou te levar lá. E vem diante do altar hoje para remover isso que está aqui. Se você quiser e precisar, sair do teu lugar e venha.
Vem removendo pedras, vem deixando o Espírito Santo de Deus agir, porque o Senhor quer operar um milagre na sua vida. Nós vamos adorar a Deus neste momento. Enquanto nós adoramos o Senhor, se Deus tocou no seu coração, e se você precisa levar o Senhor até o local da dor, sai do teu lugar e venha.